Boa noite a todos, em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos iniciando a palestra número 215. Hoje, última sexta-feira do mês de novembro, é aquela reunião diferente de perguntas e respostas. E esperamos que, com isso, venhamos não tirar as dúvidas de todo mundo, mas que pelo menos alguma coisa fique, que aquele que depois quiser estudar, como se a gente tivesse conseguido um grande efeito, né? Porque as dúvidas estimulam aquele que quer saber procurar a literatura escrita. Porque de pergunta em pergunta não se aprende muita coisa, não. O importante é, na dúvida, perguntar, mas depois prosseguir, queimando as pestanas, e não é ficar sempre com a necessidade de perguntar. E a gente precisa, sendo espírito, ter opinião, até para que possa saber escolher um livro. Porque tem gente espírita que não sabe. Qualquer portaria aí que disser espírita, vai lá e lê, bate palmas e não está sabendo que é uma coisa um pouco falsificada. Mas isso aí fica a critério de cada um. Vamos iniciar o nosso trabalho, que é o que nos cabe fazer, e vamos pedir ao companheiro Fernando Veloso a prece inicial do nosso trabalho. Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Mais uma vez reunidos em nome de Deus para mais uma noite de estudos evangélicos e doutrinários consoante os princípios do Espiritismo cristão. Esperamos que tenhamos sempre oportunidade como esta para, através da resposta às perguntas formuladas, procurar levar um pouco de esclarecimento para todos aqueles que estão em busca da verdade. E é nessa condição que agradecemos e passamos a palavra ao dirigente da... Em nome de Deus, pedimos permissão para iniciar o nosso trabalho. Bom, na noite de hoje, nós vamos tentar responder a 15 perguntas. Hoje somos 5, evidentemente, 3 para cada um, e o tempo médio estimado de 6 minutos. Evidentemente, que pode ser 4, 5, 6, pode ser 6, 7, 8, dependendo da necessidade. Bom, eu começo com a pergunta número 1, que é a seguinte. Depois da morte, o corpo sofre decomposição. Então, como a alma ou o espírito se apresenta? Como se nada tivesse acontecido com ele? Bom, que o nosso corpo se decompõe, isso aí não há novidade para ninguém. Agora, imaginar que esse corpo que foi decomposto, digamos assim, tenha um fator de influência no passo seguinte, aí não tem. Há casos onde, principalmente entre suicidas, a literatura narra que tem pessoas que passam um tempo grande, não conseguem se desvincular do seu corpo. E aí ele presencia o horror, usa até esse termo, o horror da decomposição. Imagina uma pessoa não saber, um materialista que não imagina sequer que há nada após a vida, de repente ele chega num estado desse e vê o seu corpo sendo comido pelos vermes e ele ali vivo. Evidentemente, não vivo como nós, mas em espírito e presenciando o horror tanto do suicídio, né? Porque quem se suicida
fica sentindo aquele trauma por muito tempo e vendo aquele corpo sendo decomposto. É realmente um horror. Entretanto, a maioria das pessoas não segue esse caminho. E muito menos dessa história aqui de como ele se apresenta. Cada pessoa tem a sua chegada no plano espiritual de acordo com o seu merecimento, de acordo com o seu alcance, enfim. É um conjunto de coisas feitas por ele, pensadas por ele, enfim. A sua ficha é que vai dizer como será essa chegada no plano espiritual. Tem pessoas que passam um ano, 5, 10 dormindo. Quer dizer, quando acordar, é outro tempo, outra realidade. Outros não teriam condições de tomar conhecimento de maneira assim rápida. Outros que, por exemplo, desencarnam doentes, vão para os hospitais e, de repente, começa a encontrar pessoas de antigamente, pessoas que já foram parentes, mas que já têm tempo, ele vai tomando conhecimento da realidade, pronto, sem precisar de se preocupar com o que a se apresentar. E tem pessoas que, mesmo antes de morrer, no leito de morte, principalmente aquelas pessoas que têm doenças assim, longas, né, que passam meses e meses doentes, já existe uma preparação, evidentemente, do seu merecimento. Muitas vezes ali, no seu leito, já tem parentes que se foram, no trabalho de integração para o novo mundo. Então, não há um tubo que você tem que passar por aí. Então, cada pessoa vai ter a sua entrada no plano espiritual de acordo com o seu merecimento. Agora, se preocupar com isso? Não. Se preocupar em viver bem, fazer o bem, e, evidentemente, vai ter uma recepção digna de acordo com o seu merecimento. Não se pode, entretanto, querer ou esperar, não, eu quero ser recebido por Jesus. Não é bem assim. Então, estamos numa dimensão, entraremos noutra, quase ninguém se prepara para esse momento, então não podemos nem ter medo, nem tampouco pensar que vai ser assim, o que vai ser assim, que não vai ajudar em nada. O importante é o quê? Ter conhecimento sobre o que é a vida após a vida e fazer o bem. Então, como sugestão, a gente indica de Leon Denis, Depois da Morte, e muitos outros livros da literatura espírita que você pode ter uma ideia do que é a vida espiritual e, dentro de sua crença, de seu esforço, se preparar para esse momento. E com a coisa certa, vai chegar. Não tem como você adiar, deixar para o século seguinte. Não. Você pode viver uma vida de modo que você não antecipe. Agora, querer ficar aqui por 200, 300 anos, não é por aí. Então, vamos para a pergunta número 2, com Fernando Guimarães. Boa noite a todos. Na pergunta número 2, num perigo de morte certo, uma equipe espiritual não pode evitar a morte de um indivíduo? Pode, mas se esse indivíduo estiver exatamente resgatando alguma coisa, ele não pode interferir, de forma nenhuma, porque terá que passar por isso de todas as maneiras, porque ele está resgatando algum... Chegou o momento dele. Então, não pode haver interferência de uma entidade, pode haver interferência para ajudá-lo, não para interferir no sentido de não acontecer. Mas que pode, sim. Se ele tiver o roteiro de ir embora, desenganar, ele vai embora com assistência dos guias espirituais, com assistência de Jesus,
com a assistência dos guias espirituais dos seus amigos. Mas, se tiver, ninguém pode evitar. Se tiver no roteiro dele, ele vai, nesse momento, sem nenhum problema. Chegou o momento, a gente desencarna, porque é aquele momento, a não ser o momento que a gente provoca o desencarne, através dos vícios, através das drogas, né? Através de intemperanças outras, de outros problemas. Mas, naturalmente, não. Naturalmente, você pode ter uma ajuda, mas não interferência, porque chegou o momento de você voltar para a casa do Pai. É este momento que você não pode interromper. Então, nenhuma equipe espiritual pode interferir nisso. Pode interferir com uma ajuda de você ir em paz, de você ir tranquilo e sereno. Se você tiver esse merecimento, tudo bem. Porque às vezes a gente não merece ter esse acompanhamento. Muitas vezes a gente está acompanhado porque os nossos irmãos inimigos nossos que nos acompanham, simplesmente esperando o nosso desencarne para continuar exatamente nos perseguir do outro lado. Mas essa referência não acontece dessa maneira, não. Então, para evitar a morte de um indivíduo, só Deus. Porque chegou aquele momento, a gente vai e vai e vai. É só agradecer a Deus e pronto. Acho que a gente não pode interferir em situação de ninguém e ninguém pode interferir também na nossa vida, né? É simplesmente isso. Se chegar o momento de cada um de nós, no nosso desencarne, só Deus pode evitar isso. Interferência humana não adianta. Você pode ter toda a assistência divina, você pode ter assistência do médico, mas chegou na sua hora, você vai embora. E é isso que a gente tem que esperar, né? E a equipe espiritual pode dar toda assistência para a gente. Claro que pode. Porque todas as pessoas que desencarnam têm assistência espiritual. Com certeza absoluta, até dos seus familiares, que já o antecederam, né? Tais como pai, como mãe, como amigos, né? Que vem exatamente ali recebê-lo, vem ajudá-lo no seu desencarne e até desembaraçar o laço fluídico que o prende, para que ele possa chegar do outro lado livre como um passarinho. Isso pode acontecer, mas não pode ser com todo mundo, porque tem pessoas que têm um desencarne muito complicado, muito difícil, porque não fizeram com que tivesse esse merecimento do desencarne tranquilo e sereno. Então, essas pessoas terão muito mais dificuldade, com muito mais dificuldade, muito mais difícil desembaraçar do seu laço fluídico, que ainda está prendendo ele sobre a Terra. Então, com certeza absoluta, a gente tem que trabalhar muito para que possamos ter o merecimento de ter os nossos familiares que nos antecederam, que nesse momento do nosso desencarne, que possam nos ajudar a atravessar esse problema, essa parte da nossa vida física que estamos deixando para a vida espiritual. Isso é muito importante. Então, vamos trabalhar para isso, que a gente um dia mereça ter a assistência divina e assistência dos nossos irmãos, dos nossos pais, dos nossos parentes, dos nossos amigos, que nos antecederam e já está do outro lado da vida. Vai ser de acordo com o merecimento de cada um de nós. Nós temos que procurar a fazer o bem sem olhar para quem, porque na hora do nosso desencarne não haver tanta dificuldade como a gente nota, né? Até nas nossas doutrinações mesmo, a gente nota, eles falando com a gente, que tem muita dificuldade, que ainda estava muito preso ao plano terreno, muito preso às coisas materiais. Isso vai nos dificultar nosso desligamento para chegar do outro lado espiritual. Isso é importante que a gente tome esse conhecimento, porque é muito importante, na hora que a gente deixar a pátria terra, que possamos entrar na parte espiritual com mais leveza, mais tranquilo, mais sereno, e fazer o bem sem olhar para quem tem esse merecimento de chegar do outro lado com mais serenidade, com mais tranquilidade. É isso
que eu queria dizer. Passa a palavra. Fernando Veloso, pergunta 3. A pergunta 3 foi formulada da seguinte forma: como entender que toda prova é uma expiação e nem toda expiação é uma prova? A pandemia, por exemplo, é uma expiação ou uma prova? Ora, amigos, amigas, nós temos primeiro que entender o que é expiação e o que é prova. E isso é um assunto que é muito discutido dentro da doutrina. O que é uma prova? A prova é um teste. E nós somos testados o tempo todo. E o que é uma expiação? É um sofrimento. Consequência de quê? De quando nós falhamos nas nossas provas. Então, prova, nós temos permanentemente, das maneiras mais variadas. Nós temos prova em casa, no nosso lar. Nós temos prova na vizinhança. Nós temos provas no trabalho. Ou seja, permanentemente, nós estamos nos defrontando com situações que são provas. A doutrina fala do prelúdio do retorno. O que seria o prelúdio do retorno? É quando nós nos preparamos para uma nova encarnação. E nessa oportunidade, nós escolhemos o gênero de provas pelas quais precisamos passar. E vamos fazer um exemplo. Alguém que morreu, desencarnou em consequência de um vício, por exemplo, o fumo, que é o mais comum. Essa criatura retorna à espiritualidade viciada, como viciado. Porque quem é viciado é o espírito, não é o corpo. Ninguém nunca viu defunto fumando nem bebendo, salvo Quinca Berro d'Água, mas isso é da literatura de Jorge Amado. Na realidade, só o espírito é o viciado. Tanto que, ao chegar na espiritualidade viciada, muitas vezes torna-se até um obsessor, porque vai juntar-se a outro viciado encarnado para satisfazer o seu vício, fazendo então com que aquele viciado seja cada mais frequente no vício para satisfazer aquele outro que está ao seu lado. Então, quando nós aqui chegamos, escolhemos o gênero de prova pelas quais necessitamos passar. E aquele que foi um viciado, que morreu em consequência do vício, com enfisema pulmonar ou coisa semelhante, na próxima encarnação ele vai escolher reencarnar entre viciados ou entre não viciados. É evidente que ele vai necessitar reencarnar entre viciados como uma provação, para ver se ele supera o vício. Uma vez superado o vício, parabéns, resolveu o seu problema. E se não superar, o que é que vai acontecer? O sofrimento consequente. Aí é a expiação. Então, primeiro a prova, depois a expiação. E eu disse que nós temos isso praticamente todo dia. Muitas vezes é dentro de casa, com o familiar que nós temos que conviver. Outras vezes no trabalho, com um colega que nós achamos insuportável, muitas vezes agressivo, mal educado, mas nós temos que suportar e conviver com ele. Então, o fato de nós não nos comprometermos é superar essa situação, é ser aprovado. E quando não acontece? E quando a reação daquele colega desagradável, nós somos também desagradáveis, vamos sofrer as consequências. Aí vem a expiação. A pergunta refere também à questão que nós estamos vivendo, a pandemia. Ora, na pandemia nós podemos ver provas e expiações. Aqueles
que muitas vezes são afetados diretamente pela pandemia, pelo Covid. Já vimos casos aí na televisão mostrando pessoas que passaram meses adoentados, muito doentes, em UTIs, e superaram a doença do ponto de vista do corpo físico. Então, se essa pessoa, além de superar a questão do ponto de vista do corpo físico, teve a serenidade de também superá-lo do ponto de vista espiritual, então ele passou por essa prova. Agora, sofrimento, aqueles que desencarnaram, principalmente como os parentes vão reagir. Isso é para nós uma prova e que pode se transformar numa expiação. Então, fique bem caracterizado que a prova é o teste, é a hora que nós nos defrontamos com as nossas necessidades evolutivas, porque é para isso que nós estamos aqui. Para que é que nós reencarnamos? Para evoluir. Há quem diga, eu já ouvi isso até de espírito, que nós reencarnamos para sofrer. Não, gente. Ninguém reencarna para sofrer. Nós reencarnamos para evoluir. Sofrimento é consequência. Vamos botar isso na nossa mente, na nossa cabeça. Sofrimento é consequência. Consequência de quê? Dos nossos erros. Consequência, muitas vezes, de não termos superado as nossas provações. Então, fique bem caracterizado que uma coisa, é como se diz comigo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A prova é o teste. A expiação é o sofrimento. A sua palavra. Luiz, pergunta 4. Boa noite. Uma pergunta. Por que tem crescido o número de pessoas doentes pelo mal de Alzheimer? A doença de Alzheimer, descrita pela primeira vez em 1906 pelo cientista alemão Alois Alzheimer, caracteriza-se pela perda de funções cognitivas, memória, orientação, atenção e linguagem, causada pela morte de células cerebrais. De acordo com a causa e sintomas apresentados pela pessoa, a demência pode ser classificada em vários tipos, que eu só vou citar aqui. Alzheimer, que é a mais frequente, a demência de corpos de Levy, demência vascular, demência por Parkinson, demência senil, demência frontotemporal também, que era a doença de Pick. Bom, mas a Alzheimer é que mais se destaca. Vamos ver a razão. A memória e o funcionamento mental são afetados e outros problemas tomam curso, como confusão, mudança de humor e desorientação no tempo e no espaço. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas de idade, sendo responsável por mais da metade dos casos de demência na população. As taxas estimadas de incidência, que quer dizer novos casos dividido pelo número de pessoas de risco, e prevalência, número de afetados dividido pelo número de pessoas em um determinado momento, para a doença de Alzheimer, de acordo com um estudo feito em Baltimore, demonstram que a taxa de incidência aos 60 anos é de aproximadamente 10%. A taxa dobra a cada 5 anos e, ao redor dos 85 anos, é 9 vezes maior do que aos 69 anos de idade. Então, a gente vê uma progressão desse tipo de doença, que a população também aumentou. Vamos adiante. Existe aqui o neurologista Paulo Caramelli, que é da Universidade de Minas Gerais e do Conselho Mundial de Demência. Em estudo epidemiológico realizado em 6 países da América Latina, Brasil, Chile, Cuba, Peru, Uruguai e Venezuela, apresentados por esse Paulo Caramelli, demonstram que a incidência de quadro de demência chega a 7,1% nos idosos. Essa é uma taxa considerada alta por nós, pesquisadores e especialistas, diz ele. No entanto, ele segue uma tendência mundial. Nos países europeus, fica entre 5% e 10%. Se na América Latina tem 7,1%, está numa média. O que mais chama a atenção, segundo o neurologista,
é que o percentual cresce muito à medida que sobem as faixas de idade na velhice. O índice de demência, que é de 2,9% em pessoas de 65 a 69 anos, pula para 33% a partir dos 90 anos. Ou seja, 1 em cada 3 pessoas pode desenvolver a doença de Alzheimer, contextualiza o Paulo Caramelli. Agora, aqui nós temos o seguinte. Consideremos que o mal de Alzheimer é doença do idoso. E como o aumento da longevidade vem ocorrendo no mundo todo, aqueles que se enquadram no grupo de idade mais avançada tornam-se mais vulneráveis. Por outro lado, as demências na velhice sempre existiram sem essa denominação. Acontece, porém, que o progresso da ciência e as comunicações, que hoje são dinâmicas, são em tempo real, favorecem o conhecimento dessa incidência que se espelha nas estatísticas. Então, resumindo, isso tudo faz parte da doença do idoso. E nós temos o chamado estresse oxidativo e envelhecimento. Aqui diz, o envelhecimento resulta de lesões oxidativas produzidas por radicais livres. Por isso, disse que o homem não envelhece, mas oxida. Então, vamos aqui para a parte orgânica. Na respiração celular, a obtenção de energia para o processo fisiológico do nosso corpo sofre um processo de oxidação de uma molécula orgânica, geralmente a glicose, liberando energia. Pronto. Acumulamos resíduos metabólicos. Existem os resíduos que não expulsamos naturalmente. Agora, paradoxalmente, não vivemos sem oxigênio, mas ele mesmo desencadeia a morte celular por oxidação. Então, é isso que eu queria dizer. Paulo, pergunta 5. Boa noite a todos. Pergunta número 5. É certo afirmar que todos os profetas eram médiuns? Resposta, sim. Todos os profetas eram médiuns ostensivos. Os missionários, os oradores clássicos, os filósofos, grandes pensadores, principalmente os profetas, todos eles eram inspirados pelos espíritos, pois foram anunciadores de revelações, de conhecimentos, de verdades. E muitos deles, além de médiuns ostensivos, tinham, digamos assim, a felicidade, né, de serem portadores, ou melhor, porta-vozes dos espíritos de luz, uma vez que estavam trazendo grandes revelações para a humanidade. A gente pode citar aqui 2 exemplos excelentes, né, que foram Moisés e Jesus, para a gente entender bem essa situação. Esses profetas foram chamados trabalhadores da primeira hora, uma vez que eles são de gerações mais remotas, né, mais antigas, e que trouxeram conhecimentos condizentes com um grau de entendimento da humanidade naquele momento. Moisés, por exemplo, ele trouxe aquele Deus que parecia ser um Deus severo, porque era o Deus que era compreendido, poderia ser compreendido pela humanidade naquele tempo histórico. A humanidade, naquele momento, em termos de grau de evolução, ela não teria condições, por exemplo, de receber uma mensagem ainda como a de Jesus, né, que trouxe a revelação de que Deus é amor, Deus é um Pai amoroso, e a lei do amor é a que deve reger não só a Terra, mas o universo. Então, Moisés veio, naquele tempo, revelando através da espiritualidade. A espiritualidade entendia que Moisés tinha que trazer um nível de conhecimento compatível com o grau de alcance da humanidade naquele momento. Em seguida, veio Jesus, a humanidade já tinha um pouco mais de evolução, e Jesus, além de trazer a revelação da lei do amor, Jesus era um médium, um grande médium também. Ele praticamente detinha todos os tipos de mediunidade, mediunidade de cura, mediunidade de evidência, clarividência, e principalmente a inspiração que ele tinha, que era ligada principalmente à sua perfeição espiritual. Né? Jesus, quando aqui esteve, já era perfeito espiritualmente. E ele traz não só a revelação de um Deus amor,
mas fala por parábolas, porque era a linguagem que as pessoas poderiam entender e tentar extrair a essência do que ele estava trazendo, né, em termos de informações, em termos de conhecimento. Era uma forma de poder tocar, principalmente, aqueles corações endurecidos dos fariseus, né, dos saduceus da sua época. Enfim, sim, todos os profetas, eles eram médiuns, e posso dizer sem nenhum medo que eram médiuns ostensivos. Como eu falei, esses mais antigos eram trabalhadores da primeira hora porque prepararam o alicerce para revelações como o Espiritismo e outras verdades de vida eterna que vieram posterior. Eles prepararam ali a base, o alicerce, para que o edifício da verdade fosse sendo erguido e continua sendo erguido, e continuará sendo, por outros espíritos de luz, né? Outros espíritos que, através de médiuns e grandes missionários aqui na Terra, continuarão essas revelações. À medida em que a humanidade vai evoluindo, ela vai obtendo o alcance intelectual e também o merecimento moral de poder ir descortinando o véu dos mistérios, e outras revelações virão através de outros grandes profetas que existirão no nosso tempo, na nossa era contemporânea e no futuro também. Passo a palavra. Pergunta 6. É sobre doação de órgãos. Doação de órgãos afeta o perispírito, já que o desencarne do espírito não ocorre de imediato. Na realidade, até nossos pensamentos afetam o perispírito, negativamente e positivamente, dependendo das nossas intenções. Na doação de órgãos, a ciência médica está muito avançada. Hoje em dia, se troca quase tudo, né? Agora, a medicina ainda não dá bola para o lado espiritual. E vamos ter aí um período muito longo onde o que vai perdurar é a matéria, a ciência, nada de espírito. Mas na doação de órgão tem que haver essa consideração, porque não é simplesmente como se faz com um carro. Você vai lá na oficina, tira uma peça que não presta, coloca outra e vamos embora, né? Às vezes é até melhor do que aqui que estava antes. Mas na doação de órgãos tem o lado espiritual. Quer queiram, quer não, mas tem. Primeira questão do lado moral. Vamos supor que uma pessoa de bem receba um órgão de uma pessoa fora da lei. As vibrações de um e de outro são diferentes. Eles não vão se encaixar, não têm a mesma vibração energética. Um órgão, digamos, um rim de uma pessoa fora da lei, com uma pessoa, comparado com uma pessoa de bem. Da mesma forma, a questão da vitalidade dos órgãos. Vamos supor o seguinte: um atleta precisa de um rim. Aí, uma pessoa debilitada, fraquinha, magrinha, saúde precária, doa aquele rim. Evidentemente que aquele rim não vai ser o ideal para aquele atleta, porque há uma incompatibilidade a vitalidade do atleta é diferente da vitalidade daquela pessoa que doou. Uma outra questão, a gente mais do lado espiritual, é a conscientização do doador. Agora nem tanto, mas já teve um tempo que você tinha na carteira já a opção não, a decisão de doar ou não. E quando você morria, alguém, se fosse olhar a sua carteira, já estava dizendo se você daria os órgãos ou não. Então, a conscientização do doador é muito importante, porque se ele for uma pessoa realmente
eficiência, essa opção por caridade, ele vai cuidar da sua vida física da melhor maneira possível para que, se um dia ele faltar, aqueles órgãos estejam perfeitos para outra pessoa que venha a usá-los. Se não, pode acontecer o quê? O que acontece por aí. As pessoas, às vezes, morrem e a família, um ato de caridade, né, doa os órgãos daquela pessoa. Entretanto, pode acontecer, não é uma regra, mas pode acontecer, de a pessoa que desencarnou, muitas vezes bruscamente, né, tome conhecimento daquilo ali, sinta os órgãos sendo retirados, sinta a falta, e na sua ignorância, recém-adentrado no plano espiritual, ele vai pensar que foi subtraído aquele órgão de maneira errônea, foi uma agressão, e pode se tornar um obsessor daquela criatura. Então, a literatura espírita tem vários casos de obsessão, onde o que o obsessor quer é o quê? Eu quero meu coração, eu quero meu rim, eu quero meu baço. E aí vem o trabalho da espiritualidade, longo, evidentemente, para convencê-lo de que ele não precisa mais daquele órgão, que ele está no plano espiritual, e que ali ele fez uma caridade e tal, e aí ele vai se convencendo. Mas enquanto perdurar esse período, ele vai ficar pensando que foi agredido. Então ele vai se tornar um potencial obsessor, fruto da ignorância. E uma outra questão é a da rejeição. A medicina não vai olhar nada disso, né? Se você for dizer qual é o motivo da rejeição, pela ótica espiritual, eles vão rir. Mas aí é a seguinte: vamos supor que a pessoa, numa vida passada, de alguma maneira, ele destruiu o seu rim. Ou, de uma outra forma, supondo que ele tenha, de alguma maneira, feito o mal a muitas pessoas e tenha afetado determinado órgão de certas pessoas. Fica difícil você encaixar um exemplo. Vamos encaixar um exemplo aqui. Um cara que fazia bebida. Então, fazia uma bebida, era um fabricante de bebida. Nada contra quem fabrica bebida, né? Bebe quem pode, quem tem bom gosto. Então, aquela bebida afetou o fígado de milhares de pessoas. Vamos supor que, na espiritualidade, ele veja o mal que ele causou e, como nós dissemos no início, que tudo afeta o perispírito, inclusive os nossos pensamentos, pode acontecer que aquela pessoa que fabricava bebida, mesmo nunca tendo bebendo, nunca usasse aquele produto, pelo remorso do que ele causou, ele pode ter seu fígado afetado. Então, ele virá com o fígadozinho na própria encarnação para resgatar aquela falta do passado. Então, em casos de resgate, usa-se muito karma, mas karma não é um termo espírita. Se você resgatar algo através do órgão, fígado, rim, etc., casos como esse, o implante não vai dar certo. Vai haver a rejeição, porque a expiação não se cumpriu. É diferente daquela pessoa que, por outros motivos, tem um órgão que precisa de troca. Mas a pessoa que vem para resgatar um erro naquele órgão, se houver o transplante, certamente vai haver a rejeição. Agora, se você for dizer isso para um médico, ele vai rir da sua cara, porque eles não admitem nada a não ser além da matéria.
Então, quem quiser, há livros sobre doação de órgãos, para quem queira mais saber alguma coisa, mas é uma caridade para quem doa, agora tem essas particularidades que tem que ser levado em conta a questão espiritual, não é somente matéria. No automóvel, você vai lá, troca um pneu, troca um farol, mas os nossos órgãos têm uma genética espiritual que está muito atenta a tudo que acontece. Vamos para a pergunta número 7, Fernando Guimarães. Na pergunta do 7 é o seguinte: ouvi o seguinte comentário de um espírita. Se o ambiente doméstico estiver em desequilíbrio, é recomendável não frutificar a água, que pode sofrer interferências e absorver os fluidos negativos. Nessa circunstância, o evangelho deve ser realizado, mas sem o uso da água fluidificada. E por quê? Olha, a gente faz o evangelho aqui em casa, na realidade, a gente nem usa água fluidificada. Quando a gente se propõe a fazer o evangelho no lar, com certeza absoluta, os números de entidades amigas que vêm nos dar assistência é muitos. Quando a gente se propõe, sempre nós fazemos aqui em casa o nosso evangelho, nas terças-feiras, absolutamente desnecessário você botar uma água na mesa. Basta o seu pensamento, basta a sua vontade, que você tenha aquele hábito de fazer o evangelho naquele horário, naquele dia. Com certeza, a espiritualidade amiga tem dado toda a assistência possível, que não vai ter esse tipo de problema de água fluidificada ou não. Então, não se perturba. Para mim, não faz diferença. Para mim, o que dá, para nós aqui em casa, a intenção é você fazer o evangelho, porque quando você faz o evangelho, você está tendo assistência espiritual muito grande, é um hábito que você adquire, que você faz com amor, com serenidade. Então, esse negócio de água fluidificada, a gente nem usa fazer. Tá certo? Então, eu acho isso não é inerente que a gente faça. Quem quiser colocar água para fluidificar, tudo bem. Quem não quiser, a gente faz o nosso evangelho tranquilamente, sem colocar água fluidificada na mesa. Porque não há. Pode ter motivo para muita gente, mas o que vale é as nossas intenções. O que vale são o nosso pensamento, a nossa vontade e o nosso gesto. Essa é a vontade da gente, com certeza absoluta, a gente vai ter muita acompanhamento e assistência dos amigos espirituais que vêm nos ajudar, que vêm nos proteger, que não vêm olhar esse problema de água fluidificada ou não. Então, isso, para mim, está descartado. Eu faço o evangelho aqui dentro de casa, nem coloco em cima da mesa água para fluidificar. Eu acho que o que vale a intenção da gente é pedir a assistência divina na nossa maneira, na nossa postura. O que vale dentro da nossa casa é a maneira que a gente vive, é a maneira que a gente tem o nosso pensamento sem prejudicar ninguém, e com certeza a gente faz o evangelho na nossa casa toda sexta-feira, com serenidade, com tranquilidade, sem nenhum problema, sem colocar água para fluidificar. Então, para nós, não é importante. Agora, quem coloca água para purificar, não temos nada contra. Eu não tenho nada, nós não temos nada contra. Com certeza absoluta, quem coloca porque quer colocar e tudo mais. Mas o que vale mais é aqui, ó, a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa ligação com o nosso Pai Celestial, a nossa ligação com Jesus, com nossos guias protetores. Isso aqui é importante. O resto, como se diz o ditado, é resto. Então, passa a palavra. Fernando Veloso, pergunta 8. Vamos à pergunta 8. Ocorrem frequentemente assassinatos entre amigos, entre familiares. É a lei do karma? É a lei do karma? Como a doutrina espírita pode nos auxiliar a compreender esses episódios movidos por sentimento de dor e revolta? Olha, inicialmente falar do karma.
Porque muito se fala a respeito do karma e nem sempre as pessoas têm noção exata do que é o karma. O karma é uma expressão budista. O budismo surgiu cerca de 500 anos antes do cristianismo. Consequentemente, 2.500 anos antes do espiritismo. E surgiu de quê? Um príncipe indiano chamado Siddhartha Gautama nasceu e foi criado num palácio suntuoso, de onde, estranhamente, ele só saiu aos 29 anos de idade. Até os 29 anos de idade, ele nunca tinha saído do palácio. Não tinha contato com o povo. E quando aconteceu, foi motivo para ele de grande espanto. Quando ele que vivia no Fausto e no Bem Bom, se deparou com o povo sofredor. Por consequência disso, ele internou-se numa floresta, onde passou 6 anos orando e meditando, e de onde saiu na condição de iluminado, porque Buda quer dizer iluminado, trazendo uma religião e uma filosofia reencarnacionista, porque na época todos eram reencarnacionistas, Sócrates, Platão, Aristóteles, a própria Igreja Católica, no início, era reencarnacionista até certo ponto, mas não é disso que nós vamos falar. Então, o Buda, na sua pregação reencarnacionista, usou a expressão karma. E o que é o karma? É a nossa bagagem, é o que nós trazemos das existências anteriores. Nós não chegamos aqui de mãos abanando, não. O que nós não trazemos é nada do ponto de vista material. Nem trazemos, nem levamos. Embora muitos passem uma vida toda lutando por bens materiais que não trouxe e não vai levar quando daqui partir. Então, o karma é a nossa bagagem. Essa bagagem que eu costumo falar como sendo a contabilidade da vida. Eu sempre faço referência à contabilidade. O que é que tem na contabilidade? 2 colunas, do débito e do crédito. Lamentavelmente, e até porque nós estamos num planeta de expiação e provas, nós chegamos sempre aqui com uma coluna do débito muito maior do que a do crédito. Então, precisamos trabalhar no crédito para ir eliminando o débito e, consequentemente, eliminando os nossos sofrimentos. Mas a pergunta refere ao fato de pessoas próximas e até familiares tirarem a existência um do outro. E o que é que a doutrina espírita nos ensina? A família é um cadinho, um caldeirão, onde nós procuramos, ao reencarnar, resolver problemas do passado. Então, é comum que inimigos do passado solicitem na espiritualidade, quando estão naquele prelúdio do retorno que eu falei anteriormente, preparando essa nova encarnação, reencarnar entre inimigos do passado, no sentido de superar. Olha aí a prova. Como uma prova, superar aquelas inimizades do passado e daí seguir como amigos, companheiros e uns ajudando aos outros. E é nessa condição que vem como pai e filho, mãe, irmão, parente próximo, que foram, repito, inimigos do passado, que estão solicitando aquela proximidade consanguínea no sentido de superar essas divergências. Na maioria dos casos, segundo nos diz a própria espiritualidade, conseguem.
Lamentavelmente, em alguns casos, não. E aí é que nós vemos pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão, enfim, pessoas próximas, familiares ou amigos próximos, que, tendo solicitado aquela oportunidade de proximidade, e muitas vezes até de consanguinidade, não conseguiram superar os erros do passado. E aí o que é que aconteceu? Foi reprovado. E o que é que vai acontecer na sequência? O sofrimento e a dor, a expiação. Isso nos leva até a nossa primeira pergunta da noite, onde falou de provas e expiações. Então, o que acontece na família é que a família, via de regra, é o ambiente onde espíritos comprometidos solicitam reencarnar no sentido de resgatar aquele passado doloroso. Há casos de reencarnação em que casais que estão com dificuldade, amigos da espiritualidade solicitam reencarnar entre eles no sentido de reaproximá-los com a chegada de um filho, etc., é sempre motivo de alegria. Há outros casos em que criaturas que têm dificuldade de se reabilitar, que têm desejo e necessidade de se reabilitar, mas têm dificuldade, solicitam reencarnar em lares equilibrados, no sentido de que o equilíbrio daquele lar o auxilie na sua proposta de reabilitação. Então, são muitas as situações que existem, mas principalmente essa em relação à violência, quando, lamentavelmente, não superam e acabam aquela inimizade do passado continuando. Nesse caso, não passou na prova e terá como consequência o sofrimento. Passa a palavra. Luiz Guimarães, pergunta 9. Pergunta 9. A criança vem de onde? Vamos definir rapidamente o que é DNA. É uma molécula presente no núcleo das células dos seres vivos que carrega toda a informação genética de um organismo. Bom, no Livro dos Espíritos, questão 846, diz o seguinte. Perdão, um minutinho que eu me enganei aqui. Vamos aqui. A genética está associada à sequência do DNA. Existe, modernamente, a epigenética, que refere-se às informações reversíveis que são introduzidas nos cromossomos e replicadas estavelmente durante as divisões celulares, mas que não modificam as sequências dos nucleotídeos e, dessa forma, alteram o fenotipo sem mudar o genotipo, que vamos também definir o que é isso. O fenotipo é o conjunto de características observáveis de um organismo. Nesse sentido, inclui-se nesse conjunto de características morfológicas e fisiológicas de um indivíduo. Já o genotipo é a constituição genética, o nome de genética de um indivíduo. Em outras palavras, podemos dizer que genotipo se refere à soma de todos os genes encontrados em um indivíduo. Agora, Livro dos Espíritos, introdução, item 6. A encarnação coloca o espírito em uma condição especial que lhe impõe restrições da qual é alvo de profundas influências. Kardec reconhece a importância desse estado quando afirma que o espírito encarnado está sob a influência da matéria. E no Livro dos Espíritos, questão 846, consta: sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo, e se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? A resposta: é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria.
que podem embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que, nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, um instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre-se distinguir as faculdades morais das intelectuais. Tendo um homem o instinto de assassínio, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto. E quem lhe dá? Não são os seus órgãos que lhe dão, ou seja, não é a genética que vai tornar um indivíduo suicida. Ele traz isso na bagagem de retorno da Terra, a índole, a personalidade, o caráter, vem tudo ali englobado na volta dele à Terra. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se permunir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. Aqui ele ainda recomenda ver os itens 367 e seguintes, influências do organismo. Evolução em dois mundos, página 39. Hereditariedade e conduta. O corpo herda naturalmente do corpo, segundo as disposições da mente, que se ajusta a outras mentes, nos circuitos da afinidade, cabendo, pois, ao homem responsável reconhecer que a hereditariedade relativa, mais compulsória, lhe talhará o corpo físico de que necessita em determinada encarnação, não lhe sendo possível alterar o plano de serviço que mereceu ou de que foi incumbido, segundo suas aquisições e necessidades. Mas pode, pela própria conduta, feliz ou infeliz, acentuar ou esbater a coloração dos programas que lhe indicam a rota, através dos bióforos. O que são bióforos? São portadores dos caracteres das células, unidade de força psicossomática, que estão na mitocôndria. A mente transmite seus estados felizes ou não a todas as células do nosso organismo. Veja a importância do estado mental para o nosso corpo físico. Através dos bióforos, que atuam no citoplasma, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente, que estará enobrecendo ou agravando a própria situação, de acordo com a sua escolha do bem ou do mal. Então, observe que a mente está nesse contexto da fisiologia, da função do nosso corpo, de como se desempenha a nossa fisiologia corpórea. Na Revista Espírita de janeiro de 1866, nós temos o espírito encarnado sofrendo a influência do organismo, seu caráter se modifica segundo as circunstâncias e se dobra às necessidades e aos cuidados que lhe impõe esse mesmo organismo. Na mesma revista, em março de 1869, consta: há inclinações viciosas que, evidentemente, são inerentes ao espírito, porque se devem mais ao moral do que ao físico. Outras mais parecem consequência do organismo. Então, vejamos que o espírito é que vem vicioso, não é o corpo. Resumindo, sendo o espírito o ser pensante da criação, o caráter e a personalidade do ser humano têm nele seu nascedouro e suas modificações, sendo o seu livre-arbítrio o instrumento de suas ações, já que é um atributo que Deus lhe concedeu. Por maiores que sejam as influências que venha a sofrer, ele é o árbitro daquilo que realiza, que, por consequência, refletirá no seu caráter e na sua personalidade. Passa a palavra. Pergunta 10. No Japão, a expectativa de vida é de 90 anos. Isto significa que os espíritos encarnados japoneses lá são superiores? Resposta: não. O que ocorre é que no Japão, meus irmãos, há milênios a sociedade valoriza educação. Escolas, universidades, professores. E uma sociedade mais instruída e esclarecida é uma sociedade mais saudável e longeva. Que vejamos,
Uma sociedade que tem acesso a boa informação, a boas aulas, essa sociedade ela vai ter noção de discernimento em relação a medidas de higiene, discernimento em relação à necessidade de uma vida saudável, de uma alimentação saudável e também de prevenção de doenças, né? O que é que ocorre no Brasil, por exemplo? Há séculos falta investimento em educação, principalmente dos professores. O que nós temos aqui é essa situação. Somos um dos países, por exemplo, que ainda não erradicaram determinadas doenças. A hanseníase, por exemplo, é uma doença erradicada em vários países. E no Brasil, ela é uma doença ainda, fruto, nós sabemos, né, das condições em que vivem a população mais carente, principalmente. Muitas doenças relacionadas à falta de saneamento básico, acesso à água potável, e descuidos da população mais carente no descarte do lixo, em função dessa população mais carente, ter menos acesso à informação e também a conhecimento em relação às demais camadas sociais, né? O Japão é um país socioeconomicamente mais desenvolvido, então a qualidade de vida do japonês é muito superior à nossa, a brasileira. Consequentemente, eles atingem essa longevidade, né, essa expectativa de vida maior. É bem mais fácil para os japoneses atingir essa condição que a gente. O que é que a gente pode concluir dessa situação em relação a espíritos superiores? Meus irmãos, o espírito superior que, de fato, viveu na Terra foi Jesus Cristo. Espírito superior. Na pergunta aqui é mencionado. Já que os japoneses atingem facilmente 90 anos de expectativa de vida, significa que eles são espíritos superiores? Não. Não quer dizer que longevidade signifique longevidade enquanto encarnado na Terra ou em outro plano material. Não significa superioridade espiritual ou grande grau de evolução espiritual. O que pode ocorrer, como eu falei, é uma consequência dessas questões socioeconômicas, onde uma qualidade de vida, né, um IDH mais alto, permite uma longevidade maior, e tem consonância também com a questão da evolução tecnológica daquela sociedade, da evolução intelectual daquela sociedade, e em consonância com a questão espiritual, nós temos o fato de que pessoas que chegam facilmente aos 90 anos, que estavam programadas também para viver 90 anos, ou perto disso. Há uma programação espiritual que a gente não pode descartar, mas essa programação também totalmente conectada com a evolução intelectual e científica de determinados países. Então, como eu falei, o único espírito de fato superior que viveu aqui na Terra foi Jesus Cristo. Os espíritos superiores, eles habitam os planos superiores, as dimensões mais felizes, né? Os planetas e os mundos bem-aventurados, onde habitam os espíritos puros. Os espíritos superiores são os espíritos puros. E aqui na Terra, só Jesus foi esse espírito puro, né? E lembrando mais uma vez, meus irmãos, que longevidade não significa evolução espiritual. Uma pessoa pode ter 100 anos encarnada aqui na Terra e ser um espírito muito atrasado, muito imperfeito. E uma pessoa pode desencarnar jovem e ser um espírito bem mais evoluído do que um encarnado aqui há 100 anos. Passa a palavra. Luiz, pergunta 11. Pergunta 11. Qual o impacto no perispírito quando sofremos um acidente, uma bala perdida, por exemplo? E qual a diferença deste impacto quando é entre algo involuntário, como no exemplo da bala perdida, e algo voluntário, como no suicídio? Ora, o impacto para o perispírito é o mesmo nas duas situações, já que o objeto causador é idêntico, irá gerar o mesmo efeito. Se foi o suicídio, ato voluntário, se foi a bala perdida, algo que aconteceu,
a lesão vai ser a mesma no corpo físico e no perispírito. A diferença é que no suicídio há uma vontade, havendo um estado mental de desespero do causador. E no caso da bala perdida, dita perdida, a vítima nada sabe, se bem que não existe bala perdida, como veremos adiante. Livro dos Espíritos, questão 257. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos servindo-lhes de condutos localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Conforme diz André Luiz, em Conduta Espírita, capítulo 18, nós temos: o espírita está informado de que o acaso não existe. E acrescentamos que este conceito se aplica plenamente nesta questão em discussão, ou seja, um desfecho com o término de uma vida. O Consolador, questão 186, nos diz: no capítulo do trabalho e do sofrimento, a sua alma esclarecida conhece a necessidade da própria redenção com vistas ao passado delituoso e, no caso que se refere aos desvios e erros do presente. Melhor que ninguém, a sua consciência deve saber da intervenção indébita levada a efeito sobre a lei de amor, estabelecida por Deus, cumprindo-lhe aguardar conscientemente, sem qualquer noção de acaso, os resgates e reparações dolorosas do futuro. Livro dos Espíritos, questão 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar da morte. Não há nisso fatalidade? A resposta: fatal, só no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte, o é. Chegado esse momento, de uma forma ou outra, a ele não podeis furtar-vos. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Resposta: não. Não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ou qual existência. No livro Para Onde Iremos Após a Morte, seu autor e médium Nelson Moraes pergunta ao espírito Aulus: devo entender que não existe uma só criatura sofrendo inocente na Terra, mesmo quando se torna vítima de um acidente? Resposta: sem dúvida. Nada, nem mesmo um acontecimento inesperado, pode interromper ou contrariar a lei que nos garante receber cada um segundo as suas obras. Ninguém pagará pelo que não deve, nem colherá o que não semeou. Uma outra pergunta nesse contexto: em um mundo como o nosso, onde vemos proliferar a criminalidade e os acidentes de grande e pequeno porte acontecerem quase todos os dias, de que forma estamos resguardados de nossos direitos para que não venhamos a sofrer inocentes? Resposta: observa os acontecimentos que envolvem tais tragédias e verás quantas vidas foram poupadas de forma inexplicável pela lógica e razão humana, colocando em xeque a inteligência e o raciocínio das mentes materialistas. Quantos acidentes que acontecem, escapou um. Aí se diz comumente: escapou por milagre. Muitas vezes, a bala em si, ela tem uma trajetória física. Ela não pode mudar o curso da lei natural. Mas, de repente, passa de raspão, ou a pessoa se mexe. Aí vem os anjos protetores que fizeram a pessoa se afastar. Mas aquela bala que atinge uma pessoa e que leva à morte, não é por acaso. Ela estava ali para receber aquela bala porque o acaso não existe. Então, podemos dizer que na contabilidade divina não há débitos nem créditos onde não prevaleça a justiça e a bondade, a cada um segundo as suas obras.
Zalmino Zimmermann, no livro Perispírito, capítulo 1, página 29, diz: a natureza do perispírito varia não só de acordo com a evolução moral da alma, como também com as condições da região ou do planeta em que estagia. Passa a palavra. Fernando Guimarães, pergunta 12. Pergunta 12. Por que tantas pessoas encarnaram coletivamente com Covid-19? Isso tem algum significado para nosso planeta Terra? Olha, se a gente dá uma olhada para trás, há 100 anos atrás, a gripe espanhola matou no mundo mais de 50 milhões de pessoas. Aqui no Brasil não foi diferente. Foi muitas pessoas que desencarnaram, entre eles Eurípides Barçanufo, a sua mãe, Dona Meca, e seu pai. E isso foi lá em Minas Gerais. Então, essas pessoas que desencarnaram, porque estavam exatamente num plano ainda inferior. Estamos ali resgatando a nossa evolução espiritual, que a gente perdeu-se lá no espaço, e muitas vezes esse desencarno coletivo vem nos mostrar o que a gente tem que fazer. Principalmente mostrar para nós que a gente tem que procurar caminhar no caminho do bem. Né? Então, quantas pessoas têm desencarnado no planeta Terra? Se a gente for olhar para trás, quantas pessoas desencarnaram coletivamente na gripe espanhola, que foi mais de 50 milhões de pessoas, e aqui no Brasil não foi diferente. Então, aqui está sendo exatamente igual a 50 anos atrás, ou a 100 anos atrás. Muito menos do que desencarnaram naquela época. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Não estamos isentos desse flagelo da humanidade, até porque estamos ainda engateando na nossa evolução espiritual. Estamos ainda andando de bruço, como se diz ditado. Não colocamos nossos pés no chão ainda, em relação à nossa evolução espiritual. A gente está pensando muito em nós mesmos, esquecendo do nosso semelhante, principalmente aquelas pessoas mais carentes e necessitadas. E é por isso que acontece essa normalidade no mundo, para chamar a atenção da humanidade, do planeta Terra, que a gente tem que mudar a nossa postura, a nossa conduta, a nossa maneira de viver. Nós ainda discriminamos as pessoas, seja ela seja negra, seja de sexo diferente. E isso não pode acontecer, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós somos filhos de Deus. Né? Então, é por isso que acontece coisas horríveis do nosso mundo terráqueo, porque ainda estamos muito discriminando as pessoas. O que ocorreu há 100 anos atrás da gripe espanhola, está ocorrendo agora no Covid, é similar. Só que no Covid agora está sendo muito menos do que 100 anos atrás. E isso faz parte do planeta ainda involuído, muito atrasado. Precisamos de crescer, precisamos de melhorar, precisamos de respeitar as pessoas, não ter nenhuma discriminação com ninguém, ser mais ameno, ser mais amor, mas nós não, nós colocamos sempre as pessoas de lado e fazendo a nossa trajetória como se fosse o príncipe de Gales. Não é isso. A gente tem que fazer as coisas com o pé no chão. Olhar que nossos irmãos lá na rua estão dormindo debaixo das palafitas, estão dormindo nas calçadas, e a gente está no nosso bem bom, e esquecemos que nossos irmãos lá fora estão passando necessidade, estão passando fome. É claro que a gente não pode favorecer a todo mundo, mas o mínimo que a gente puder fazer já ajuda. Por isso que existe a campanha do quilo, por isso que existe o café da manhã da rua, por isso que existe esse trabalho fraterno de amor. Mas enquanto a gente estiver só ali, fazendo um trabalho interno, sem olhar nossos irmãos cá fora, com certeza não estamos fazendo nada. Nada. Porque temos que trabalhar em prol das pessoas mais carentes e necessitados. Aqueles irmãos que nada têm, não têm o que se comer, não têm aonde se alimentar, não têm aonde dormir. É terrivelmente triste quando a gente vê isso. Porque todos nós somos irmãos à luz da criação de Deus. Não somos diferentes de ninguém. Somos todos iguais. Infelizmente, a gente coloca essas pessoas fora
de nós como se fosse nada, como se fosse ninguém. E isso é ruim para nós. Isso é muito triste, porque todos nós somos iguais. Infelizmente, ainda estamos atrasados, porque não pensamos no outro. A gente, egoisticamente, pensa muito no nosso bem-estar. Nós pensamos na nossa cama, nós pensamos na nossa refeição, pensamos no nosso bem-estar interno, na nossa família e a família dos outros. A gente não pensa. Então, é necessário que a gente mude essa postura, essa conduta, porque nós não viemos aqui a passeio e nem fomos jogados de paraquedas. A gente veio aqui para evolução, a gente veio aqui para melhorar, simplesmente melhorar. Não podemos chegar do outro lado da vida com a mala vazia. Não podemos não levar nada simplesmente pelo nosso egoísmo, para deixar as coisas passarem, porque nós achamos que não tem nada a ver conosco. E tem. Temos a obrigação, o dever de pensar no outro. Mas, lamentavelmente, a gente pensa muito em nós mesmos, pelo nosso egoísmo, que ainda é muito forte. Passa a palavra. Fernando Veloso, pergunta 13. Na morte súbita, como a da cantora Marília Mendonça, há tempo dos espíritos fazer o desligamento do corpo antes da autópsia dos mortos. A autópsia aconteceu em menos de 24 horas. Gente, nós precisamos inicialmente informar que não existe regra geral quando se trata da nossa vida. Cada caso é um caso. A pergunta fala de autópsia. O que é autópsia? A autópsia é um procedimento médico no cadáver para analisar a causa-morte. Não tem nada a ver com o espírito. Nós sabemos também que tudo depende da evolução moral de cada um. Há criaturas que morrem e levam anos para desencarnar. E não são somente os que tiram a vida, não, os suicidas. São pessoas muito apegadas às coisas materiais. Aquela que só pensa no meu carro, na minha casa, no meu isso, no meu aquilo. Então, apegada às coisas materiais, muitas vezes dificultam enormemente o desencarne. Então, não tem nada, em princípio, a ver com a autópsia. A autópsia é no corpo físico, é no cadáver, apenas para, através de procedimentos médicos, avaliar a causa-morte. Fala no caso da Marília Mendonça. E eu me lembrei, quando li, de outro caso, de Ayrton Senna, que teve aquela morte violentíssima. E a mais de 300 por hora bateu um ferro, um varão do carro, atravessou a sua cabeça, furou o capacete, furou tudo. E ele morreu ali na hora. E por que não disseram que ele tinha morrido na hora? Por quê, gente? Uma corrida de Fórmula 1 é um negócio enorme, envolve milhões de dólares. Se ele dissesse que ele tinha morrido ali naquela hora, tinha que parar a corrida e ia ter outras consequências do ponto de vista comercial. Então, eles pegaram o Ayrton, levaram para o hospital e só vieram, já morto, e só vieram divulgar a morte dele quando a corrida já tinha terminado. Mas não é isso que vem o caso. O que vem no caso é que, segundo também informações, na época, a equipe espiritual de socorristas o retirou do local imediatamente em sono profundo
para que ele não vivenciasse aquele sofrimento. Veja só, equipes da espiritualidade e socorristas da espiritualidade o retiraram dali imediatamente em sono profundo para que ele não vivenciasse aquele sofrimento. E aí alguém há de dizer por que ele? Ora, segundo também informações que são públicas, ele era uma pessoa boa. Ele era caridoso, ele ajudava, tanto que criou uma fundação que até hoje, já faz mais de 20 anos que ele morreu, até hoje essa fundação continua dando assistência a centenas de crianças dirigindo essa fundação pela irmã dele. Aí falou no caso de Marília Mendonça. Por sinal, hoje pela manhã, no WhatsApp, eu vi uma comunicação atribuída a Marília Mendonça agora, através de um médium, se não me engano, lá de São Paulo. Então, ela deu essa comunicação. É coisa de se ter cuidado, porque nessas ocasiões, muita coisa que não é certa aparece. Lembrem-se de Chico Xavier. O que foi que Chico Xavier fez antes da morte do desencarne? Disse que deixou com 3 pessoas da absoluta referência dele, confiança dele, deixou 3 palavras-chave para, se acontecesse uma comunicação dita dele, aquelas palavras, se não estivesse na comunicação, não era verdadeira. Não tenho conhecimento se até agora apareceu nenhuma comunicação e que tenha referência a essas palavras. Em relação à de hoje, a mensagem atribuída a Marília Mendonça é uma mensagem de muito equilíbrio. Ela dizendo que realmente não sofreram na queda do avião e que ela teria ficado sentada do lado de fora assistindo. E eu me lembrei que há uns anos atrás teve um avião lá em São Paulo que, na hora da aterrissagem, passou da pista, se chocou com um prédio até da companhia e morreu todo mundo. E tem relatos de passageiros que não se davam conta do que tinha acontecido. Tinha uns que estavam saindo até telefonando para casa. Olha, aconteceu, mas eu estou bem, quando ele já era espírito. Então, muita coisa acontece nesses momentos. Uma outra coisa que nós temos que levar em consideração é que, em todos os casos de desencarne, há um momento de perturbação. Em todos, aí é em todos. Por quê? É o momento do reingresso na vida espiritual. Então, até que haja aquela readaptação, você está há 20, 30, 50, 80, 90 anos na vida física, no mundo material, e está retornando ao mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo. Então, naquela passagem, há um momento de perturbação. Agora, essa perturbação é maior ou menor de acordo com a condição do espírito. Eu já disse ainda há pouco. Há criaturas que têm um desencarne complicado. Por quê? O apego às coisas materiais dificulta que essa situação se realize. Então, voltando à pergunta, ele diz, na morte súbita, há tempo dos espíritos fazerem o desligamento do corpo quanto à autópsia? Então, a autópsia não tem nada a ver com a situação, porque a autópsia é puramente material. É o exame médico do corpo físico para analisar as causas, as consequências, mas, na realidade, a vida prossegue porque nós somos eternos.
E é nessa eternidade que as coisas vão acontecer. E aí, insisto, essa comunicação que eu li hoje, no WhatsApp, é possível que até que algum de vocês tenha lido. É preciso ter cuidado, porque muitas vezes, nessas oportunidades, esse tipo de situação aparece. Eu já vi muita comunicação. Umas que a gente pode acreditar, outras não. Eu não vou dizer que essa é certa nem que é errada, mas é preciso ter cuidado. Agora, foi uma comunicação muito tranquila, e onde ela só faz uma advertência de um possível questionamento na justiça, que talvez venha a acontecer por conta da herança que ela deixa. Ela falou que haveria a possibilidade de um questionamento da justiça e tal. Mas, quanto ao desencarne, ela se mostrou bastante tranquila, dizendo que não houve aquele sofrimento que muitos podem ter atribuído a que tenha havido. Passa a palavra. Luiz, pergunta 14. O perispírito avariado pelo mau uso do corpo físico ou por uma lesão ou acidente pode ser regenerado? Nós vamos aqui para roteiro, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, página 15. O perispírito é ainda corpo-organização que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro, de conformidade com o seu peso específico. O organismo delicado, extremo poder plástico, modifica-se sob o comando do pensamento. Mais uma vez, pensamento envolvido nisto. É necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevaleçam a agilidade e a habilitação que só a experiência consegue conferir. Na revista O Consolador, número 229, de 2 de outubro de 2011, Astolfo Olegário, que é um estudioso da doutrina, ele diz que a literatura espírita, que conhecemos praticamente, não trata do assunto. A exceção fica por conta do confrade Luiz Gonzaga Pinheiro, que se referiu ao tema no livro O Perispírito e Suas Modelações, publicado em fevereiro do ano 2000 pela editora M. A ideia que temos a respeito do corpo espiritual, a que Kardec deu o nome de perispírito, é que se trata de um organismo indestrutível que pode, no entanto, desestruturar-se, como ocorre no caso dos ovoides e por ação de artefatos, geralmente em atos suicidas. O pensamento corrente entre diversos estudiosos espíritas é de que o perispírito é afetado geralmente pelo que fazemos e não pelo que fazem ao nosso corpo. Ou seja, a lesão no corpo espiritual dependeria de quem for o agente que a tenha produzido. É conhecido no meio espírita a informação dada por Emmanuel de que aquele que dispara um tiro contra seu próprio crânio necessitará de 2 ou mais encarnações para reparar o organismo perispiritual lesado. Destacamos desse livro ainda, mencionado, alguns textos que podem ajudar no entendimento do que ocorre com o corpo espiritual em face de uma explosão que tenha despedaçado o corpo físico da pessoa. Aqui é um diálogo. Quase todo o seu perispírito foi avariado. Em certas regiões do corpo não existe o tecido muscular. Parece ter uma forma vazia por dentro dele. Os técnicos estão colocando um aparelho em seu cérebro. Desse aparelho sai um fio capilar de cor verde luminoso. Eles trabalham intensamente com essa substância nas modelagens, pois já os tenho visto em várias oportunidades manipulando-a e promovendo reparos em diferentes áreas do perispírito. O tratamento aplicado a este paciente será semelhante ao praticado junto aos retalhados. Adianta o instrutor. Modelação de um cérebro, introdução de imagem por indução, retirada da cristalização, reeducação mental. Abre aspas. A enfermeira que estava comigo
na entrada, comenta que estou assistindo a uma reconstituição biológica do perispírito. Que essa demonstração é para que soubéssemos que o perispírito tem todos os órgãos funcionando como o corpo humano, sangue, hormônios, enzimas, tudo. A forma vazia tem todos os desenhos dos órgãos? Sim, resposta. E essa substância vai preenchendo? Exato, vai preenchendo. Por isso, tudo aquilo é esterilizado. Deve existir uma harmonia de pensamentos por parte dos técnicos voltados para essa finalidade. Os técnicos fizeram uma demonstração para o nosso entendimento. O trabalho foi árduo, pois a explosão reduziu seu corpo a centenas de pedaços, o mesmo acontecendo com a forma, a matéria perispiritual. Você tem certeza que tudo foi reconstituído? Reafirmam os técnicos que sim, todos os sistemas. O que restou da explosão foi pouca coisa. A partir da forma vazia, a que chamam de corpo mental, indestrutível diante de qualquer agressão, foi possível a reconstrução do perispírito. O corpo mental funciona como um modelo, um molde, que tem as mesmas formas da parte do corpo. A mão é como uma luva. Cada órgão parece ser a matriz que subordina a modelagem do perispírito. A aparelhagem e os técnicos reunidos modelaram pelo poder da mente, de seus conhecimentos e de suas vontades quase todo o organismo perispiritual. Esse está no livro Perispírito e suas modelações, página 179 a 181. A par disso tudo, entendemos que o perispírito pode ser regenerado. Passa a palavra. Paulo, pergunta 15. Pergunta 15. As colunas espirituais são planetas ou são como satélites naturais ao redor da Terra? Resposta. Há colunas espirituais nos planetas, como também há nos satélites naturais. Como há também dimensões paralelas. No mundo espiritual, que a gente pode conceber o mundo espiritual como dimensões paralelas ou outras dimensões, existem essas colunas, como há nos planetas e nos satélites naturais. Como disse Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. Seria muita presunção e vaidade a humanidade achar que apenas a Terra é habitada no universo infinito. Seria até subestimar a inteligência e a perfeição de Deus, né? Mas o fato é que sim, não só os planetas do nosso sistema, né, a Via Láctea, mas as outras bilhões de galáxias espalhadas no infinito universo, contêm mundos com colunas espirituais. E, evidentemente, que cada coluna dessa vai variar o seu grau de evolução de acordo com o merecimento e o grau de evolução dos seus habitantes. E a necessidade também. É isso. Bom, extrapolamos em muito o horário. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade e vamos pedir ao próprio Paulo que, por gentileza, faça a prece final. Bom, então vamos, meus irmãos, agradecer por mais esse momento, elevando o nosso pensamento, fechando os nossos olhos, imaginando Deus como uma luz belíssima, muito forte, que atravessa o universo infinito. Vamos plasmar na nossa tela mental a imagem do Mestre Jesus, aquela imagem clássica do Nazareno, com cabelos longos, partido ao meio, a barba, os olhos amorosos, generosos, as mãos estendidas para nós, a espiritualidade amiga, e vamos agradecer por esta oportunidade. Senhor Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, felizes, agradecidos e reunidos aqui por mais esta grande oportunidade de aprendizagens, de aprendizados, de estudos, que possamos ter absorvido o maior possível, né, o melhor possível número de informações, para que essas informações efetivamente contribuam para o nosso esclarecimento e para o esclarecimento da humanidade também. Agradecemos pela inspiração, pela assistência, pelo clima de paz, harmonia, alegria com que decorreu o nosso estudo. Aproveitamos
e vamos mentalizar aqui os nossos irmãos mais sofridos, os nossos irmãos mendigos, nossos irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nos planos espirituais mais sofridos, que todos esses irmãos sejam assistidos de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um. Que mãos amigas, caridosas e solistas possam aliviar o sofrimento desses irmãos. No mais, só temos a agradecer e humildemente pedimos a permissão para finalizar o nosso trabalho na primeira parte da noite de hoje, devolvendo a palavra ao nosso irmão Calixto, para que o mesmo possa finalizar em paz, harmonia e alegria. Assim seja. Em nome de Deus, pedimos permissão para encerrar o trabalho de hoje. Boa noite a todos, muita paz, até outra oportunidade.